Oi pessoal, então estamos aqui para dar continuidade na nossa aula de reino Monera. Então nós já vimos as características das bactérias, nós já vimos doenças bacterianas, faltou a gente falar sobre as cianobactérias. Então, o que seriam as cianobactérias? Também são chamadas de cianofícias ou também de algas azuis. Uma imagem aí para mostrar essa estrutura, né, que é pertencente ao reino Monera, porém tem todas as características do Monera. E aí a gente chama popularmente de algas azuis, mas não pode confundir, porque o nosso próximo assunto vai ser a alga lá em protozoários, lá em protistas, e essas não são algas do reino protista, tá? São cianobactérias. E tem esse nome, né, azuis, porque parece uma alguinha azul. Então, o que são as cianobactérias? São organismos procariontes. O que é isso? Eles não possuem o núcleo com uma membrana nuclear, com a antiga chamada carioteca. Então, eucariontes possuem membrana nuclear, procariontes não possuem membrana nuclear. Então, procariontes é uma característica do reino Monera, por isso que as cianobactérias estão nesse reino, não em outro. E elas realizam fotossíntese, liberando oxigênio. Então, por realizarem fotossíntese, antigamente achava-se que eram algas, né? Porque bactéria não faz fotossíntese e tudo mais. Porém, a gente pode afirmar, devido à característica procarionte, que elas estão mais próximas das bactérias do que das algas. E são importantíssimos produtores primários, porque como elas fazem fotossíntese, né? Então, elas são lá na base da cadeia alimentar, principalmente das águas, né? Da cadeia alimentar aquática. E elas são conhecidas como algas azuis e cianofícias, e mais imagens aí para vocês terem uma ideia de como que elas são. Elas colonizam diversos tipos de hábitats, tanto terrestres quanto aquáticos, mas é mais comum visualizar elas nas águas ou ambientes úmidos. Elas foram inicialmente descritas por botânicos, né, como se fossem algas. Linneu quem descreveu a primeira espécie em 1755. Então aqui a gente consegue visualizar lagoas e rios tomados por essas cianobactérias. Como que funciona a reprodução desse grupo? A grande maioria delas vai se reproduzir de forma assexuada, que é mais fácil, simplesmente está ali, se multiplica, né, se duplica e forma um outro organismo, por bipartição ou cisparidade. Formam umas colônias, né? Então, colônias filamentosas dessas algas azuis, e elas vão se reproduzindo por um processo chamado de hormogônia, essa reprodução assexuada. Elas estão em colônias, aí pequenos fragmentos se separam e esses fragmentos se multiplicam formando novos filamentos coloniais. Em condições desfavoráveis, essas cianobactérias vão se transformar em acinetos, que é como se fossem os esporos das bactérias, quando as bactérias estão em formato de resistência. Então, as cianobactérias formam esses acinetos. Então, aqui a gente pode verificar um acineto, que é como se fosse o esporo de bactéria, que seria essa situação mais quando está numa situação desfavorável, né, das cianobactérias, e aqui a gente consegue perceber, uma parte se destaca e aí dá origem a um outro fragmento, uma outra colônia na reprodução assexuada. E como que essas bactérias, né, essas cianobactérias vão se nutrir? As cianobactérias, elas são um tipo de bactérias que fazem fotossíntese, então elas são autótrofas. E elas vão fazer o seu processo igualzinho uma planta, absorvendo gás carbônico e água e energia e produzindo glicose e oxigênio. Então, elas são importantes fontes de produção de oxigênio. E as sulfobactérias, que às vezes vocês podem encontrar, que elas utilizam o gás sulfídrico ao invés da água, então elas obtêm no final o enxofre, não oxigênio, mas é uma exceção, só estou citando aqui porque para vocês saberem que existe, tá bom? E tem outros integrantes também do reino Monera, que pode ser que vocês vejam em algum lugar, algum exercício, mas é muito raro. São as rickétsias, que são essas parasitas intracelulares obrigatórios. Então, vem aí aquele porém, igual se é parasita intracelular obrigatório, é igual um fungo, né? Não consegue ter seu próprio metabolismo. E causam o tifo, que é uma doença, principalmente pela picada de pulga, carrapato, piolho, febre maculosa, e é transmitido pela picada de carrapatos também. Então, transmissão de doenças.
e micoplasmas, que é essa outra estrutura aqui, que é um outro ser vivo, né, do reino Monera, que vem sendo estudado, mas não tem muita informação a respeito dele. E um outro assunto importante do reino Monera que a gente tem que falar, porque cai muito exercícios, é sobre a resistência bacteriana aos antibióticos. Então, como que funciona essa resistência a antibióticos? Então, você já deve ter ouvido falar que não pode ficar tomando antibiótico sem prescrição médica por causa disso. Como que funciona, então? Aqui uma pessoa tá com uma infecção, né? Então, ela tá com uma bactéria, né? Porque para tomar antibiótico tem que ser bacteriano e não viral, por isso que a gente não toma antibiótico para uma gripe, tá? A gente toma somente para doenças bacterianas. Então, tem a bactéria, o antibiótico. Quando o antibiótico entra em contato com a bactéria, geralmente ele vai matar essa bactéria. Porém, se ele não for tomado a quantidade correta, algumas bactérias são resistentes. E aí, se eu dou uma dosagem baixa, essa bactéria resistente vai sobreviver, vai se multiplicar e vai formar uma população somente de bactérias resistentes no nosso corpo. E com isso vai causar um agravamento da infecção. Então, por exemplo, eu vou lá no médico com uma infecção de garganta e ele me fala que eu tenho que tomar 7 dias de antibiótico. Com 5 dias de antibiótico, eu falo, nossa, eu não tenho mais sintoma, eu vou parar de tomar. E aí, com 5 dias, essas bactérias resistentes aqui ainda não tinham morrido. Eu paro de tomar antibiótico, elas vão se multiplicar e agravar a minha infecção. E é assim que se formam bactérias super resistentes. Se eu tomo 7 dias, é o suficiente para matar bactérias resistentes, tá? Então, temos que ter um uso responsável dos antibióticos. Tomar apenas quando eles são prescritos, não quando a gente acha que deve tomar. Tomar em doses e intervalos indicados, então se é 3, 4 vezes por dia, por 5, 7, uma semana, 12 dias, quantos dias forem necessários. Não tomar antibiótico de prescrição anterior. Então, eu já tive essa dor de garganta, o médico me passou um antibiótico, eu vou comprar o mesmo, tomar que vai resolver. Não necessariamente. E fazer o tratamento até o fim, não parar antes. Tá? São alguns conselhos para evitar uma resistência bacteriana que pode prejudicar você que está doente ou vai favorecer uma criação de uma população de bactérias resistentes que pode passar para alguém. Pessoal, então por hoje era isso. No livro eu vou propor essas atividades para vocês realizarem, tá? Essas atividades são importantes para vocês fixarem esse conteúdo. E tem um outro anexo lá para vocês, que é aquele que todos os professores estão pedindo, que é da verificação de compreensão dos conteúdos ministrados online, que vocês devem entregar no colégio até dia 14 de maio. E tem que ser feito numa folha separada e tem que ser ou impressa ou vocês vão copiar todos os exercícios, tá? Isso vocês vão entregar lá no colégio, no envelope, junto com essa verificação da compreensão de outras disciplinas. Vocês não precisam devolver aqui pra mim no Google Classroom, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos, bom final de semana, um beijo.